cidade do nosso Deus é Santo Monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante deles nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Restauração do Evangelho à Igreja. Qualquer movimento de renovação ou de restauração não tem sua origem numa reforma teológica, mas sim na soberana ação do Espírito Santo. A base de qualquer reforma são os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos e da vida da igreja no começo. A ação do Espírito Santo tem produzido mudanças significativas na vida da igreja no dia de hoje. Por séculos, a Igreja se desviou da verdade e nestes últimos anos vem se acelerando a restauração da verdade, produzindo uma Igreja santa, pura e sem mácula. A Igreja que Jesus virá buscar. A teologia, a forma de culto, os métodos usados e a própria estrutura da Igreja devem ser instrumentos que ajudem a atingir o propósito de Deus. Eles não são o fim, mas o meio. O que importa realmente é a mudança na vida daqueles que buscam a Deus o seu propósito. Nossa alegria não é ter uma teologia correta ou métodos eficazes, mas sim é ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, submissos e consagrados ao Senhor. Generosos, humildes, santos, ver famílias em harmonia, paz, amor e sujeição. Respeito e carinho. Ver crescer um povo de Deus que canta, louva, ora, jejua, serve, testifica, ama e perdoa, cresce e multiplica, e se parece todos os dias com Jesus. Esse é o povo que todo dia busca ser semelhante a Jesus Cristo. Muitas mudanças têm ocorrido nesses últimos anos no que se refere à forma tradicional evangélica de crer, cultuar, trabalhar e viver. Existe um grande contraste entre tradição, conceito abraçado pela igreja, que são subtrações, distorções e invenções humanas, e a verdade revelada, que é pura e simples. Dos aspectos mais importantes. Primeira parte, Evangelho do Reino. A segunda parte é o propósito eterno de Deus. Terceira parte, batismo, confissão de pecados, dons espirituais, doutrina, ceia do Senhor. Quarta parte, igreja, ministério, pastoreio, edificação, unidade. O Evangelho das ofertas. A pregação de todas as promessas e bênçãos de Deus
sem as demandas, as exigências e as condições do reino colocada por Jesus. Eles proclamam apenas as promessas que está escrito em Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E se esquecem de proclamar as demandas, que também está em Lucas 12:33. Jesus diz assim: vendei os vossos bens e dai esmolas, fazeis para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Evangelho do Reino. Existem promessas, mas também existem condições, exigências. Crer sem obedecer é ter uma fé morta, inoperante. Vinde a mim, não tem valor sem tomar o meu jugo. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O homem e a felicidade do homem é o centro da mensagem. O Evangelho das ofertas impõe condições a Deus para o servi-lo. Jesus, sua vida, sua autoridade e seu reino é o centro dessa mensagem. Devemos buscar a Deus e sua vontade. A felicidade é um subproduto, é uma consequência. Em Romanos 12, de 1 a 2, fala: rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O desejo egoístico de felicidade é tão pecaminoso como qualquer outro desejo egoísta. Sua raiz está na carne, que jamais pode ter crédito diante de Deus. As pessoas estão cada vez mais desculpando toda sorte de pecados, Baseados em que estão apenas procurando um pouco de felicidade. Quase todos os livros e filmes populares presumem que a felicidade pessoal é o legítimo fim da dramática luta humana. Também se sente o efeito deste pensamento no meio do povo de Deus. Com demasiada frequência, o Evangelho é anunciado como um meio para a felicidade, para a paz mental ou para a segurança. Existem até os que usam a Bíblia para relaxar, como se ela fosse um entorpecente. Até que ponto isto tudo está errado, descobriremos facilmente com a leitura completa do Novo Testamento. Ali a ênfase não é na felicidade, e sim na santidade. Deus está mais interessado no estado do coração do homem do que no estado dos seus sentimentos. É claro que a vontade de Deus dá felicidade final aos que lhe obedecem. Mas a questão mais importante não é o quanto somos felizes, mas o quanto santos somos. Maravilhoso é Jesus. Infantil clamor por felicidade pode se tornar uma verdadeira armadilha. Uma pessoa pode enganar-se facilmente, cultivando certa alegria religiosa, sem uma vida correspondente. Ninguém deve desejar ser feliz, se não desejar ao mesmo tempo ser santo. Deve gastar os seus esforços procurando conhecer e fazer a vontade de Deus, deixando com Cristo a questão de quão feliz será. Tradição. Deus não é o Senhor, Deus é um servo ao serviço do homem. Porque muitas pessoas querem que Deus seja seu servo, que traga tudo o que eles querem, cura, alguma coisa, algum bem material, algo do tipo assim. Porque as pessoas só querem o bem de Deus, não querem servir. Revelação. Deus é o Senhor. Todo discípulo tem que ter essa revelação na sua vida e andar nessa revelação no dia a dia, em que Deus é o Senhor da vida dele. Deus criou todas as coisas
e é o Senhor de tudo. Temos que ter isso aclarado na nossa mente, crer que Ele nos conduz e que é o Senhor de tudo e de todos. Somos servos do Senhor. Um servo é um escravo, uma pessoa que é totalmente dedicada a servir outra pessoa. Todo discípulo é chamado para servir a Deus. O servo se preocupa mais em fazer a vontade do seu Senhor que em satisfazer os seus próprios desejos. A tradição, condição para ser salvo. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Na religião, você só precisa ir lá na frente, levantar as mãos e dizer que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Você não necessita de arrependimentos, mudança de atitudes e nem de batismo. Você só precisa dizer que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Isto é suficiente. A revelação, condições para sermos salvos, submeter ao senhorio de Cristo. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão do vosso pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus 7:21-23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Submeter ao senhorio de Cristo são todos os santos que têm que estar debaixo de autoridade do governo de Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo que tem. Tradição, convenção sem compromisso. É aquela pessoa que se converte, mas não tem compromisso com a igreja e nem com Jesus. Revelação. Revelação é uma condição, né? A gente tem uma revelação sobre Jesus, né? Condição para seguir Jesus. Eu quero falar lá em Lucas 14, ao 26 ao 27. Só que eu vou ler desde o 25. Fala assim: grande multidão acompanhava e viu ele, voltando-se e disse: se alguém vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vir a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus ele colocou bem claro aqui, né? Por uma multidão, por discípulo, que aquele que não aborrecesse pai, mãe, mulher, irmão, né? Filho, e ainda a nossa própria vida. O que é aborrecer nossa própria vida? É muitas vezes a gente não querer fazer a nossa vontade, né? Para nós aborrecer nossa vida, nós vamos ter que morrer todos os dias. Morrer para que Cristo venha viver em nós. Tradição. Consagração, dedicação total da vida a Deus. É um passo opcional e progressivo depois da conversão. Na revelação, consagração é conversão e conversão é consagração. Lucas 9, 57 e 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus diz a seus discípulos que no seu caminho não haverá outra riqueza a não ser o Evangelho de Deus. 59 e 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai.
Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando nós nos decidimos pela vida de Deus, nós nos convertemos e nos consagramos a Deus, sendo que viver para Deus é absoluto e não relativo na vida de um discípulo, e devemos colocar Deus à frente de nossas vidas em qualquer circunstância. 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tradição: o reino é no céu. Revelação: o reino é o governo de Deus em nossas vidas, aqui e agora. O reino de Deus começa quando a gente aceita o governo dele em nossas vidas. Não é apenas no céu, não é só para quando ele voltar. Como muitos pensam, estão até hoje esperando esse reino chegar. O reino não vem com visível aparência, ele está dentro de nós. Quando a gente nasce de novo, se torna uma nova criatura, totalmente dependente de Deus, então ele passa a reinar em nossas vidas. O batismo na tradição. O batismo na tradição não passa de um símbolo e não é necessário para a salvação. E nem para perdão dos pecados. É um passo de obediência, é um testemunho público de fé. E como é o batismo na revelação? O batismo na revelação é a realidade da nossa vida. É o ato na qual, pela fé, somos colocados em Cristo Jesus. E nesse momento opera o perdão e a salvação. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Confissão de pecado na tradição é confessar o pecado somente a Deus. Confissão de pecado na revelação é andar na luz. Há um mandamento específico para confessar os pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Dons espirituais na tradição. Em grupo tradicional, os dons e carismas sobrenaturais terminaram no tempo dos apóstolos. Os dons espirituais na revelação no grupo tradicional são complementos da palavra. A palavra de Deus é absoluta e inquestionável. Tradição, os dons espirituais no grupo pentecostal, eles aceitam, porém, tem conceitos místicos na revelação, os dons espirituais. Uma vida cheia do Espírito Santo. Na tradição, substitui a palavra pelos dons. Exemplo, aceito mais a profecia do que a palavra revelada. Na revelação, os dons devem ser julgados. 1 Coríntios 14:29. Na tradição, o dom é prova da espiritualidade, está acima da santidade. Na revelação, pode-se ter muitos dons e ser carnal. Mateus 7:21-22 diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós quem pratica a iniquidade. Na tradição, o dom substitui as autoridades delegadas na igreja. Na revelação, Deus não governa através da manifestação dos dons, mas sim pelos ministérios e autoridades delegadas. 1 Coríntios 12:28. Na tradição, os dons são usados como atrativo para os incrédulos. Na revelação, Jesus não usava os dons como atrativo. Ele até pedia que não contassem a ninguém. Da multidão que foi curada por Jesus, sobrou apenas 120 pessoas.